Liberdade e servidão. Em Dicionário Temático do Ocidente Medieval, tomo 2, Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt. No início, tudo está claro. A barreira que, na antiguidade, separava liberdade e servidão não apenas se mantém, como até se reforça. Os códigos jurídicos, lei sálica, lei dos visigodos, dos lombardos, etc., que os soberanos do Ocidente promulgam entre os séculos VI e VIII, fundam todas as suas prescrições sobre essa crivagem essencial. A liberdade continua sendo definida segundo as normas da tradição romana, como demonstram claramente as fórmulas de alforria de escravos usadas na época merovíngia. Eu absolvo este escravo de todo o laço de servidão, para que doravante, como se tivesse nascido de pais livres, vá a qualquer lugar que deseje e, como os outros cidadãos romanos, leve uma vida livre. O homem livre é aquele que pode circular livremente, que goza de capacidade jurídica alheia e entraves, poder de subscrever contratos, de transmitir herança, e que, sobretudo, é protegido por um estatuto. Ninguém pode castigá-lo arbitrariamente, posto que se submete apenas à jurisdição dos tribunais públicos. A essa concepção romana de liberdade acrescenta-se uma outra, de origem germânica. O homem livre é aquele que porta armas, participa das expedições guerreiras e é admitido na partilha do butim. O escravo não tem estatuto. A escravidão não é uma condição, mas um estado. Sua definição só poderia ser negativa, inteiramente. Correção. O escravo não tem estatuto. A escravidão não é uma condição, mas um estado. Sua definição só poderia ser negativa. Inteiramente submetido ao poder do seu senhor, o escravo, servus, ancilla, mancipium, não possui recurso algum contra aquele que pode castigá-lo impunemente. Ademais, ele está ao mesmo tempo totalmente alienado em suas funções de produção. Não pode possuir e, portanto, os frutos de seu trabalho escapam-lhe totalmente. E de reprodução, não poder escolher seu cônjuge e não detém poder algum sobre seus filhos, dos quais seu senhor dispõe à sua vontade. Longe de atenuar-se a condição dos escravos, parece, na verdade, agravar-se no poder dos séculos V e VI. A Igreja, de fato, encoraja as alforrias, mas ela própria não as pratica, coibindo-as no interior de seus domínios. Libertar os escravos implicaria em reduzir o patrimônio de Deus. Repetem em uníssono os concílios da época. Pela voz de seus doutores, Santo Agostinho, Isidoro de Sevilha, proclama ainda a legitimidade e a necessidade da escravidão, concebida como meio providencial de redenção da humanidade, através da penitência. No âmbito da sociedade civil, o escravo é deliberadamente rebaixado ao nível de um animal. Nas leis do século VI a VIII, as cláusulas relativas à venda de escravos encontram-se em meio àquelas que se referem ao comércio do gado. O mesmo acontece em relação aos furtos. Na lei sálica, o roubo ou o assassinato, pois o dano é equivalente, de um escravo é punido com uma multa de 35 soldos, maior que a estabelecida para o caso de um porco, 15 soldos, porém menor do que a relativa a um cavalo ou touro, 45 soldos. Tal assimilação ao gado redunda em consequências diversas para a mão de obra escrava.
dentre as quais o mais importante consiste em um processo de dissocialização, fenômeno observado em todas as sociedades escravistas. O homem livre, reduzido à escravidão, perde, por exemplo, todo o vínculo familiar e sua mulher pode casar-se novamente ao fim de um ano como se fosse viúva. Decorrem daí também todos os tipos de proibição de caráter sexual. As uniões entre mulheres livres e homens escravos são comparadas às práticas de bestialidade e reprimidas com pena capital. Com relação aos castigos, o chicote e o porrete são recursos costumeiros. O direito de vida e morte do senhor sobre o escravo foi abolido apenas no reino visigótico da Espanha, mas mesmo lá a situação dele não melhorou. Os senhores, privados do direito de matar seus escravos, recalcitrantes, submetem-nos com frequência a terríveis mutilações. Contudo, nem o grupo dos escravos, nem o dos homens livres é homogêneo. Em relação aos primeiros, os documentos distinguem claramente entre os bons ou idôneos e idoneio de um lado e os vis ou vilíssimos, vilissimi de outro. São considerados bons os especialistas, escravos dotados de alguma habilidade técnica que lhes confere valor superficial, ferreiros, carpinteiros, pastores e mesmo guardas pessoais. Devem ser incluídos ainda nesta categoria os escravos régios, dos quais alguns ou algumas podem ascender a posições invejáveis, escrivães de chancelarias, domésticos palacianos, concubinas reais. Todos esses, embora sejam minoria, estão relativamente protegidos em relação ao seu próprio prestígio. Os vis constituem a massa dos escravos rurais, mas deve-se ainda distinguir desse meio os que trabalham em bandos nas reservas dos grandes domínios, daqueles que, instalados em tenências, podem desfrutar de uma precária vida familiar. Nota de rodapé. 1. O francês tenure, palavra que surge por volta de 1138, grafada tenure, não tem equivalente preciso em português. Casal é específico da história medieval de Portugal. Apesar de nenhuma acepção dicionarizada de tenência, designa uma terra concedida e recebida precariamente sobre certas condições. Usamos aqui a palavra na falta de outra melhor, e porque, tendo também o sentido de costume, não deixa de, indiretamente, se referir àquela complexa situação política, jurídica e econômica. HFJ. Página 65. A sociedade dos livres é ainda mais dividida, atravessada pela linha de demarcação que separa os poderosos, potentes, dos pobres, paupéres. Essa fratura, ainda que seja menos radical do que aquela que faz a distinção entre livres e escravos, posto que define apenas duas classes de homens, não duas espécies, não é menos determinante para o exercício da liberdade. Os potentes constituem uma alta, rara e riquíssima aristocracia. Eles são os primeiros próceres, primates, os melhores optimates, os ilustríssimos, clarissimi. Detém, sobretudo, em princípio, por delegação régia, o monopólio quase que integral das funções públicas. Sua vocação é comandar, e a liberdade de que desfrutam quase não conhece limites.
Os paupéres são aqueles que trabalham e obedecem. A pobreza, que define sua condição, representa menos a indigência. São conhecidos paupéres, proprietários de várias explorações agrícolas, do que a submissão em níveis variados a um poder. A insegurança e a miséria levam muitos deles a encomendar-se, ato ritual que, em contrapartida da proteção e da subsistência recebidas, submete-os à dependência de um poderoso, ao qual passam a dever obediência e serviço. Alguns, durante os anos particularmente difíceis, não possuem outra alternativa além de venderem-se a si próprios e a sua descendência como escravos. Os formulários merovingios e mesmo carolíngios preservaram diferentes tipos destes contratos de alienação pessoal, e a lei justifica sempre tais práticas. Qualquer um que pense em vender-se não é digno de ser livre, declara, por exemplo, a lei dos visigodos. O quadro não poderia, contudo, ser excessivamente obscurecido. A decadência do Estado que veio após a queda do Império Romano não trouxe para os humildes apenas consequências nefastas. Se, por um lado, ela precipitou vários deles na dependência dos grandes, por outro, ocasionou também a liberação de pequenos proprietários do peso extenuante dos tributos. O declínio das sociedades significou igualmente o fim do parasitismo que faziam recair sobre os camponeses. Alguns setores do campesinato beneficiaram-se dessa conjuntura e desenvolveram formas originais de liberdade, como, por exemplo, ao menos entre os séculos VI e VIII, as comunidades dos Seors da Inglaterra anglo-saxônica ou as sociedades de Arimani, também chamadas livres do rei, da Itália lombarda. Mas foi sobretudo nas regiões fronteiriças da cristandade que este campesinato independente adquiriu maior vigor. No reino das Astúrias, em Castela, na Catalunha, constituem-se nos séculos IX e X, frente ao perigo muçulmano, robustas e dinâmicas comunidades de pioneiros. A liberdade desses homens fundamenta-se inicialmente na sua condição de camponeses soldados, mas é fortalecida por uma intensa atividade arroteadora que lhes garante o domínio de até 80% do solo em certas regiões. Desenvolve-se nestes casos um regime de micropropriedade, o alódio, o camponês, sobre a base jurídica da pressura em Castela ou da aprisión na Catalunha. Sistemas que conferem ao pioneiro a plena propriedade da terra desbravada ao fim de 30 anos de exploração ininterrupta. Nestas regiões, assim como em várias outras, muitos humildes foram capazes durante muito tempo e até nos piores momentos de preservar o essencial de sua liberdade, enquanto se mantiveram armados e a posse de um pouco de terra garantiu um mínimo de independência material. Início das mutações. A rigor, as transformações delineiam-se desde a época carolíngia. Na Europa, processam-se as mutações decisivas que, ao avolumarem-se, terão por efeito revolucionar a ordem social e modificar radicalmente as próprias concepções de liberdade e da servidão. A velha escravidão, cada vez mais inadequada e insuportável, declina e em seguida agoniza. Tal decadência não constitui novidade.
ela não data de fato, como afirmava a historiografia tradicional, da queda do Império Romano. Não há dúvida de que jamais houve tantos escravos no Ocidente quanto no período consecutivo às invasões germânicas, situados no século VI e VIII. Situando-se nos séculos VI e VIII, o apogeu da instituição escravista. Contudo, pouco a pouco modifica-se a atitude em relação ao escravo. Se a Igreja, nas suas altas esferas, mantém-se obstinada na legitimação da escravidão, a cristianização dos campos a humaniza. O escravo é batizado, admitindo nos lugares santos e sua ascensão à condição de cristão, despoja-o da aparência bestial que lhe for deliberadamente impingida pela sociedade dos livres. Seu destino aproxima-se ao dos mais humildes pauperes, de forma que, daí em diante, a partir do século VII e VIII, ele será progressivamente instalado em uma tenência, manso ou sensível, podendo levar vida em família. Nas camadas inferiores da sociedade, os matrimônios entre os homens escravos e mulheres livres e entre homens livres e mulheres escravas, ainda duramente reprimidos no século VII, tornam-se frequentes a partir do início do século IX. Por outro lado, vários progressos técnicos reduzem a necessidade do emprego maciço de mão de obra servil. A energia animal, utilizada de forma mais racional, e a energia hidráulica, cuja exploração aprimora-se constantemente, tendem a substituir o esforço humano nas tarefas mais árduas e fastidiosas. Para dar apenas um exemplo, a multiplicação de moinhos movidos a água libera as mulheres escravas da obrigação de passar uma grande parte do dia e da noite movendo as mós com seus próprios braços. Por fim, o estabelecimento de uma paz duradoura no interior do Império Carolíngio reduz o potencial do recrutamento. As rupturas devem produzir-se cada vez mais longe em regiões pagãs. Com certeza, a captação de escravos não se esgota como fica atestado pela escravização das milhares de saxões por Carlos Magno, mas tendem a reduzir-se ao mesmo tempo em que se multiplicam as alforrias. Algumas devem-se à piedade de grandes proprietários. São Geraldo de Aurillac, por exemplo, liberta 100 de seus escravos por ocasião de sua morte. Em 909, mas a maior parte delas é motivada por razões de ordem econômica. Com efeito, desde os séculos 8 e 9, a economia agrícola passa por um processo de crescimento paulatino, tendência vinculada a uma mobilidade de mão de obra incompatível com a rigidez do regime escravista. Como instalar escravos sob tenências de arroteamento frequentemente muito afastadas dos centros dominiais, sem previamente libertá-los? Segundo Pierre Toubert, o pequeno proletariado dos libertos está em grau elevado na origem da primeira expansão agrária, mas seria equivocado imaginar que a libertação dos escravos rurais decorre apenas de progressos técnicos ou de transformações econômicas. A conquista da liberdade foi uma luta ardente e obstinada que se desenrolou por séculos e cuja história começamos apenas a vislumbrar. Ela foi marcada certamente por rebeliões, muitas vezes sangrentas, no século III e V, e ainda em fins do século VIII, no reino das Astúrias, mas sobretudo por uma resistência surda e por fugas maciças,
na Espanha e na Itália, no fim das monarquias visigótica e lombarda. Ademais, o nivelamento das condições sociais que aproximou os escravos e pobres livres constituiu-se em um poderoso fator de assimilação. Desde o século IX, o processo de dessocialização indispensável à sobrevivência de um verdadeiro regime escravista deixou de funcionar. No século X, as menções a servi, a ancillae e a mancipa, ainda encontradas em alguns documentos, não passam de simples estereótipos. Em princípios do século XI, a escravidão de tradição antiga é apenas um vestígio anacrônico. Em torno ao ano 1000, a impressão geral é a de que já não existia em vastas regiões da Europa outro estatuto jurídico além da liberdade. É o que ocorre em toda a parte... É o que ocorre em toda a vertente meridional da cristandade, de Castela ao Lácio e de Auvergne à Catalunha, onde a palavra servos desaparece totalmente dos textos e o caminho parece estar flanqueado ao advento de um campesinato verdadeiramente independente. Mas o conceito de liberdade, no momento mesmo em que se generaliza, é privado de sua substância. A liberdade dos humildes, que sempre se mantivera frágil, tornara-se ilusória. Ela perde um a um todos os seus atributos, tanto os de natureza militar quanto os de caráter econômico judiciário. A evolução do armamento e dos métodos de combate torna irrisórias as armas simples dos infantes. A guerra é monopolizada por especialistas que combatem a cavalo, altamente treinados e fortemente armados. Os milites, reduzindo-se ao camponês... Os milites, reduzindo-se o camponês à condição de inermes, homem desarmado e à mercê de todas as violências. A evolução econômica favorece a concentração de terras reduzidas pelos donativos feitos à igreja. Fragmentada pelas partilhas sucessórias, a pequena propriedade rural desaparece pouco a pouco sob os golpes das más colheitas, em benefício da grande propriedade. O alódio camponês transforma-se em tenência. Por fim, a derrocada das estruturas estatais aniquila as últimas garantias que a justiça pública oferecia à independência dos humildes. As assembleias públicas das quais participam os representantes das comunidades rurais, os prud'homens, desaparecem, deixando o campo livre aos procedimentos sumários vinculados aos interesses dos potentados locais. O senhorio estabelece. O senhorio se estabelece. O senhor, que geralmente é o chefe de uma das inúmeras fortalezas que se constroem por toda parte, impõe seu ban, o poder de comandar, de julgar e de castigar a todos os homens que vivem na região em torno de seu castelo. Tais prerrogativas foram herdadas dos príncipes territoriais, condes, duques, que por seu turno receberam-nas do próprio rei. Mas na medida em que são exercidas sobre um território reduzido, ou submetido à sua única autoridade, os senhores desconhecem limites em sua exploração. Novas cargas e sujeições abatem-se sobre os homens ainda teoricamente livres, que habitam no interior do senhorio e, como não possuem fundamentação legal, são designadas por costumes ou usos, novos ou maus costumes, novos ou maus usos. Os primeiros documentos que lhe fazem referência datam dos anos 995 até 1020. Oriundos das regiões onde a autoridade pública atingira níveis extremos de desagregação, Auvergne, Britânia, generalizando-se em seguida. Tal processo
decorre do direito que se arroga ao senhor de tomar, tolere, de requerer, de talhar. Daí derivam a toute, a queste e a talha, todas as imposições arbitrárias. Todas imposições arbitrárias. O castelão e seus agentes arrogam-se também o direito de requisitar a casa do camponês e de consumir suas provisões, direito de asilo ou de pousada. Eles podem ainda, e a lista de possibilidades é por natureza indefinida, erigir-se em juízes, impondo multas e o confisco de bens. Estes direitos são transmissíveis e alienáveis, isto é, podem ser correção. Esses direitos, correção. O castelão e seus agentes arrogam-se também o direito de requisitar a casa do camponês e de consumir suas provisões, direito de asilo e de pousada. Eles podem ainda, e a lista de possibilidades é por natureza indefinida, erigir-se em juízes, impondo multas e confisco de bens. Estes direitos são transmissíveis e alienáveis, isto é, podem ser dotados, a correção, podem ser doados, vendidos e enfeudados. Não tardou muito em geral no decorrer do século XI, até que viessem e a... Nossa, que cachorro nojento. E não tardou muito em geral no decorrer do século XI, até que viessem a pesar sobre as próprias pessoas dos dependentes. Cerca de 1025, na região de Toulouse, o marquês autoriza seus vassalos a doarem homens e mulheres, em esmola às abadias, reservando-se a percepção da metade dos seus bens em usufruto. Quase que simultaneamente, 1027, o senhor de Dells, no Berry, lega aos monges de Isoldum todos os homens livres, omnes suos ingenuos, de alguns de seus domínios fundiários, para que, daí em diante, os monges possuam-nos, possedeante, com toda tranquilidade e liberdade. Assim, homens ainda designados como livres são doados e possuídos. De fato, impôs-se uma nova forma de dependência, que pode ser chamada de servidão. Na Europa do Norte, a evolução parece ter sido marcada por uma maior lentidão e complexidade, sem que, contudo, viesse a atingir resultados muito diferentes. Em princípio, mantêm-se as formas de sujeição de origem antiga. Alguns grupos, por vezes compactos, de Sérvia e de Ancílae, substituíram em certas regiões Hainaut e Namuroa até o século XII. E mesmo além, na Inglaterra, os nativi, descendentes de escravos da Alta Idade Média, representam ainda 9% da população, quando da redação do Domesday Book, em 1086. Por outro lado, o processo de aviltamento do campesinato livre manifestou-se mais cedo, em particular na região parisiense, onde, desde o fim da época merovingia, os reis francos e os seus auxiliares submeteram os colonos livres a regime de trabalho forçado, instalando-os de boa ou má vontade em mansos ditos livres. Buscaram deliberadamente, sem atingir pleno sucesso, assimilar a sua condição à dos escravos alojados em mansos servis. Do mesmo modo, o ban real
Prefigurado de longe, o ban senhorial pôde impor a esses mesmos dependentes um regime de sanções muito pesadas e, acima de tudo, derrogatórias do direito comum. Decorre daí uma generalização dos castigos corporais, cujos excessos Carlos o Calvo busca timidamente limitar quando proíbe em 864 que escravos e colonos, portanto homens teoricamente livres, sejam golpeados com um grande bastão, permitindo apenas o emprego de varas. Mas, tanto nesta como em outras regiões, foi no século XI que se introduziram as mutações decisivas com a instauração do regime senhorial. Pode-se percebê-lo com extrema clareza no caso da Inglaterra, onde, segundo o testemunho do Domesday Book, nos 20 anos que seguiram a conquista da Normanda, 1066 a 1086, o número de camponeses livres, Sokemen, freeholders, decaiu brutalmente ao passo que cresceu o dos rendeiros sujeitos à corvéia. Assim, por toda a parte, o modelo de sociedade que mantinha uma minoria de trabalhadores de importância variável, segundo zonas distintas sob uma cruel sujeição, mas que tolerava amplos espaços de liberdade nos campos, foi substituído por outro, o regime senhorial ou feudal, que se introduziu formas mais tênues de dependência, estendeu-se praticamente à totalidade das populações rurais. O feudalismo. No âmbito da sociedade feudal, inteiramente fundada sobre o princípio do vínculo pessoal, não há nada mais relativo ou subjetivo que a noção de liberdade. O equívoco de muitos historiadores residiu em pretender defini-la de forma unívoca, assim como a seu oposto a servidão, perspectiva que causou infindáveis controvérsias. A rigor, ambos os termos, liberdade e servidão, remetem tanto à história das mentalidades quanto à do direito. Um certo indivíduo, ainda que se proclame livre e apresente provas que o confirmem, pode ser considerado um servo impudente por sua comunidade. Um outro sabe ser servo, mas investido por seu senhor em uma função administrativa, detém autoridade sobre os homens livres e tira disso vantagens e prestígio. O fato é que a clivagem entre livres e não livres não é mais de ordem jurídica como na Antiguidade e na Alta Idade Média, mas de cunho social. De um lado estão os senhores do ban e os seus auxiliares, a saber, no essencial, os barões e seus cavalheiros, de outro. O conjunto daqueles que, seja qual for o seu estatuto teórico, estão submetidos às imposições banais e sujeitos ao senhorio. Livre entre livres. Os membros das altas linhagens, nascidos em berço nobre, de sangue glorioso, descendem na maior parte dos casos de magnates da Alta Idade Média. Adalberon de Laon define-os como os que não sofrem a coação de nenhum poder e, protegendo grandes e pequenos, protegem a si próprios. Para tais indivíduos, a liberdade efetiva-se na imunidade e na impunidade. Em torno deles, concentra-se uma numerosa tropa de cavalheiros, vassalos de origem muitas vezes humilde, porém enobrecidos pelo serviço das armas.
Exaltada ao máximo, a cavalaria acaba por identificar-se com o conjunto dos valores mobiliários. Entre os quais se destaca a liberdade, ao lado da coragem, da generosidade, da cortesia e de tantas outras virtudes. Para exaltar a figura do cavaleiro, os trovadores afirmam, por exemplo, que ele é tão pros, tão bravo, tão gens, tão nobre, tão valente, tão corajoso, como também tão francs, tão livre. Na mentalidade cavaleiresca, a liberdade é inseparável da nobreza, sendo um dos componentes do prex, do valor, do preço que distingue os bem-nascidos. Ela é, sob tal aspecto, inerente à ordem nobiliária, que não exclui a dependência com a condição de que seja honrosa, quer dizer, contraída entre nobres. Chega-se ao paradoxo de considerar a homenagem vassálica um ato probatório e mesmo criador de liberdade, pretendendo a ficção que o vassalo seja livre para escolher seu senhor e que cumpra seu serviço por vontade própria. A mesma homenagem, prestada de acordo com os ritos semelhantes, será considerada servil quando feita por um camponês. No Languedoc e na Catalunha, nos séculos XII e XIII, a prestação de homenagem por um rendeiro é suficiente para provar sua servidão, o que demonstra claramente que a liberdade transformou-se em questão de classe. À primeira vista, por consequência, não há, fora das cortes feudais, como afirma um dos personagens de Percival, nada senão vilaine et put servile. Para o trovador Pierre Vidal, as expressões val mens que pages, vale menos do que um camponês, e val mens que niens, vale menos que nada, são estritamente sinônimas. A evolução da língua traduz com perfeição a carga de desprezo que oprime o campesinato. Não ser nobre corresponde a ser ignóbil, inobilis, e o vilão, etimologicamente, um habitante da vila, da aldeia. É, por definição, um ser grosseiro, do qual não se pode esperar nada além de vilania. Nessas condições, não faz sentido reconhecer a qualidade de homens livres a tais criaturas. E, infeliz do aldeão que, por um ato julgado insolente, reivindique algo indevido. Cligé, outro herói de Chirétien de Troyes, levanta a espada e com um golpe corta-lhe a perna como se for um ramo de funcho. Entretanto, abandonando a literatura cavalheiresca para consultar a prática corrente, percebe-se logo que tal campesinato, totalmente subordinado e, para retomar a expressão de Adalberon, docilmente resignado a sofrer eternamente, existe apenas no imaginário dos grupos sociais dominantes. Na realidade, cada uma das situações, desde a servidão absoluta à liberdade plena, depende das circunstâncias e das relações de força locais. Os verdadeiros servos, assim designados nos documentos, são pouco numerosos. Alguns autores, Léo Verriest em particular, restringem o seu número ao dos descendentes dos servi, escravos da Alta Idade Média, que subsistiram em algumas regiões da Europa do Norte. Essa posição extrema é insustentável, uma vez que, sob outras denominações, encontram-se dependentes cuja situação pode ser assimilada a uma autêntica servidão. Eles são designados por apelativos extremamente diversos. Homens de corpo de cabeça, próprios de
potestate, homens naturais ou simplesmente homens. Expressões que enfatizam a dependência pessoal corporal que os liga ao seu senhor. Outros se encontram em semelhante situação pelo fato de explorarem tenências consideradas servis. Trata-se da servidão dita real dos homens de Caselage ou de Massade, do Languedoc. Às vezes amplas parcelas da produção rural foram reduzidas a um estado que, embora não caracterizado pela nomenclatura, é muito próximo da servidão. É o caso dos vilains ingleses, definido como pessoas vis e miseráveis, por uma lei de Henrique I. Dos pageses da remensa catelães, dos mesquinos navarenses ou aragoneses. A serviço da maior parte desses homens deve-se tão somente ao fato de residirem no interior de um senhorio, na Inglaterra de um manoir, já que sua primeira característica é de serem manantes, colonos, de manare, habitar, submetidos à arbitrariedade do seu senhor. Esta é inicialmente exercida por meio de exações mais ou menos regulares, talha a merci ou quest, daí o nome de questor, dado aos servos do Bearn, da Gasconha, que incide sobre os rendimentos dos dependentes. Depois vem a submissão de natureza judiciária. Depender apenas da justiça do seu senhor e não dispor de um recurso em face de suas decisões, ser incapaz de testemunhar contra ele, por exemplo, são marcas específicas da não-liberdade, especialmente quando a justiça senhorial tende a confundir-se com o simples direito de punição. Deve-se considerar, por fim, e talvez sobretudo, as obrigações e limitações derivadas da dependência corporal. Entre elas, a incapacidade de possuir plenamente um patrimônio e, portanto, de legá-lo livremente. Disso decorre a main mort francesa e o Heriot inglês, a exorquia catalã, e também a submissão ao senhor na escolha do cônjuge, o que leva à proibição de matrimônio fora do senhorio. Proibição suspensa ao arbítrio do senhor e mediante o pagamento de uma compensação pecuniária, taxa de formariage, por exemplo, ou correção. Por fim, os sensos recognitivos da dependência e que pesavam sobre a cabeça, o chefe de não livre, a cabeça do não livre, o chefe. A chevage na França ou a enfurcion em Castela. A servidão, seja qual for a sua origem e a designação com que apareça nos documentos, constitui sempre uma marca hereditária que implica na total incapacidade do indivíduo de dispor de si próprio de seus bens, culminando na possibilidade de seu senhor vendê-lo ou legá-lo com ou sem sua tenência. Os condes, os barões, os rendeiros livres podem vender legalmente seus camponeses rústicos como bois ou vacas, declara uma sentença inglesa de 1244. Todas essas sujeições são frequentemente compensadas por uma efetiva prosperidade material. Taxados de miseráveis no início do século XII, numerosos vilains ingleses concentraram no século XIII riqueza maior do que a de muitos freeholders. Paradoxalmente, o caráter inalienável da tenência servil acaba por protegê-la do processo do deflacionamento e, além de não poder ser amputada graças à expansão agrícola, ela se amplia consideravelmente. Em muitas regiões, é entre os servos ricos que os senhores escolhem seus oficiais administrativos, intendentes ou bailios.
Em certos casos, as tenências de alguns servos chegam a ser assimiladas a feudos. Servidão não significa miséria, assim como liberdade não significa abastança. Longe disso. Como último retoque nesse quadro, convém destacar que, em várias localidades de fato no século XIII, na maior parte das regiões francesas, a evolução do regime fundiário, ao restringir e até suprimir as corveias, cada vez menos rentáveis em função do progresso das técnicas, reduz a dependência camponesa vinculada à posse de uma tenência. O rendeiro aluga por contrato escrito ou oral as parcelas de terra que explora e cultiva por sua livre vontade, e a duração dos contratos, frequentemente perpétuos, faz com que se sinta seu legítimo possuidor. Além do pagamento de um censo equiparado ao aluguel da terra, sua única obrigação é comprar a autorização do senhor nos casos de venda, hipoteca ou sublocação do patrimônio. A rigor, o rendeiro tornou-se o homem livre, ou, mais exatamente, para empregar a linguagem da época, um homem franco. As franquias. A concessão de cartas de franquia, forma mais usual de acesso à liberdade para os dependentes dos senhorios, estende-se por um período de cerca de 3 séculos. As causas dessas concessões são extremamente variadas. Em primeiro lugar, encontra-se a constante pressão exercida pelas populações submetidas visando obter a abolição dos maus usos. Ela foi particularmente ativa nas cidades onde o caráter arbitrário das exigências senhoriais, com os entraves que impunham a economia urbana, tornaram-se cada vez mais abomináveis à medida em que se desenvolviam as atividades comerciais. Decorrem daí as frequentes insurreições, muitas vezes sangrentas, que dão um tom à história do movimento comunal. Le Mans, 1069, Laon, 1112, Sens, 1147. Quando os cidadãos agrupados em associações juramentadas lançaram-se ao assalto do poder senhorial, algumas vezes com êxito. Porém, na emancipação das cidades e aldeias prevaleceu menos a violência do que o espírito de compromisso, favorecido pela conjuntura. O clima econômico eufórico dos séculos XII e XIII autorizava os senhores do poder a renunciar sem prejuízo às taxas mais impopulares e a relegar a rigidez dos serviços exigidos. Ele enriquecia os burgueses das cidades, mas também permitia aos vilões acumularem moedas suficientes para adquirir sua liberdade. E, de fato, muitas franquias foram vendidas a preço elevado. As mentalidades também evoluíram, particularmente entre os grupos dominantes. Os barões acabaram por compreender que uma tributação moderada, mais regular, poderia ser mais vantajosa do que uma extorsão exorbitante. Ocorre, portanto, uma tomada de consciência de que os interesses do senhor e os da comunidade coincidiam mais do que se opunham. Das 200 cartas de franquia concernentes às aldeias picardas no século XII e XIII, Robert Possier encontrou apenas 10 em que o senhor parece ter sido efetivamente forçado à concessão. Por fim, a autoridade real, em pleno processo de renovação, impôs-se com frequência como fiel da balança, tomando a iniciativa da concessão de franquias e aproveitando a ocasião para estabelecer nos poderes municipais que fundava uma espécie de contraponto ao poder dos feudais. Tal estratégia caracterizou ainda a política régia de expansão territorial, devendo atribuir-se os louros aos reis de Castela, que desde o fim do século X concedem fueros, cartas de franquia e imunidade, a certas comunidades rurais situadas na vizinhança da fronteira muçulmana, generalizando em seguida esse regime, sobretudo na segunda metade do século XI e no início do século XII, ao conjunto das cidades e aldeias estabelecidas nas zonas de povoamento.
Os concejos, coletividades autônomas de homens livres combatentes, foram o mais firme sustentáculo dos reis ibéricos em sua luta contra o Islã. O conteúdo das franquias, ou dito de outra forma, a gama de liberdades concedidas pelos senhores é bastante variável. Nas cartas mais restritivas não é ancorada nenhuma liberdade, limitando-se o senhor a fixar por escrito o inventário de seus direitos, como nos registros de costumes ou nas relações de direitos da Valônia ou da Lorena, nos Wistomer germânicos, o que representa um progresso para os vilãos, já que a redação do costume suprime a arbitrariedade e proíbe qualquer agravamento ulterior dos impostos. Porém, com maior frequência, a outorga das franquias traduz-se em concessões de natureza diversa. Elas garantem inicialmente a liberdade pessoal. Nas cidades, salvo exceções, em Agde, por exemplo, toda a população mantém-se na servidão dos cônegos da catedral. A liberdade adquirida não conhece restrição. O ar da cidade torna livre. No campo, são abolidas as marcas mais pesadas da servidão, a mão de obra morta, a taxa de formarias e a talha à merci. Mas o poder banal do Senhor não é atingido em suas manifestações judiciárias fiscais. Portanto, as franquias mais liberais são aquelas que limitam verdadeiramente a autoridade senhorial e, sobretudo, determinam uma atmosfera de poderes, mais ou menos ampla, em benefício das comunidades. É essa a via aberta à autonomia principal que desde cedo se firma na Itália. Os cônsules aparecem desde os últimos anos do século XI em Milão, em Pisa, em Gênova, instituindo-se no século XII o verdadeiro governo comunal. Trata-se do advento das repúblicas urbanas que tentam em vão derrubar o imperador Frederico Barba Ruiva, mas forçam-no a reconhecer a sua legitimidade na paz de Constance em 1183. Em várias regiões da Europa, de Flandres ao Languedoc, surgem instituições similares, fiadoras da liberdade dos cidadãos. As aldeias raramente conquistaram tal grau de autonomia, o que, aliás, ocorreu apenas posteriormente, a partir da segunda metade do século XIII. A fiscalidade senhorial não é completamente abolida, mas o montante da talha passa a ser fixado por negociação, cabendo a sua repartição aos aldeões e aos seus representantes magistrados prud'homens. Da mesma forma, os senhores preservam o monopólio da alta justiça, até que venha a ser confiscada pelo rei. Eles, em geral, abdicam da atuação e da repressão nos litígios menores em proveito de seus assessores, que são delegados da coletividade. Exercita-se, assim, o aprendizado da democracia na aldeia. Não se deve incorrer, contudo, em um exagerado otimismo. Desde o fim do século XIII, assiste-se nas comunidades francas uma progressiva monopolização dos órgãos de decisão municipais por um grupo cada vez mais restrito de notáveis, como o dos cavaleiros vilãos dos concejos espanhóis. Caminha-se de democracia em direção à oligarquia, que prevalecerá em geral até a época moderna. Por outro lado, mesmo na França, as franquias parecem ter beneficiado apenas um número restrito de localidades. Em outras regiões, elas foram completamente ignoradas, como na Inglaterra, onde a pressão senhorial, atenuada no século XII, manifesta-se com vigor intenso no século seguinte. Entre 1180 e 1250, os juristas da corte régia Granville-Bracton, inspirando-se em prescrições do direito romano em matéria de servidão, elaboram uma codificação detalhada e severa da condição dos dependentes. Trata-se do Estatuto de Vilania, Common Law of Village,
o que fixa o vilão à gleba ao mesmo tempo em que proclama o domínio imprescritível do Senhor sobre sua pessoa e seus bens. Observa-se o mesmo agravamento da condição jurídica do camponês na Catalunha. Franquias muito limitadas são certamente outorgadas aos colonos recentemente instalados nas terras reconquistadas do leste e do sul, mas em outras áreas, na velha Catalunha, generaliza-se o vínculo à terra remensa, ao mesmo tempo em que os maus usos são legalizados. Em 1202, a lei confere oficialmente aos senhores o ius maletractandi, o direito de maltratar. Não chega a causar espanto, sob tais condições, que duas das maiores insurreições camponesas no fim da Idade Média, rebeliões motivadas menos por considerações econômicas do que pela aspiração à liberdade, tenham ocorrido nestas localidades. Na Inglaterra, a Revolta dos Trabalhadores de 1381, precedida por múltiplas revoltas locais, agrupa milhares de vilões que chegam até as portas de Londres antes de serem dizimados pela repressão. Na Catalunha, o movimento remensa, do nome dos camponeses ligados à terra, cujas manifestações estendem-se por mais de um século, cerca de 1380 a 1486, constitui uma das únicas jaquíries vitoriosas de todos os tempos. Pela sentença de Guadalupe, de 1486, Fernando o Católico abole os maus usos e proclama a liberdade dos camponeses. Fernando o Católico. Esse cara foi legal. A Europa vivencia, no fim da Idade Média, uma renovação da escravidão. Não se trata mais, como antes do ano 1000, de uma escravidão autóctone, mas de tráfico, ligadas às correntes comerciais que atravessam a região mediterrânea. Os escravos barbarescos, turcos, caucasianos, tártaro e mesmo gregos começam a aparecer no século XIII, nas grandes metrópoles da Espanha e da Itália, assimilados inicialmente aos objetos de alto luxo e destinados a realçar com um toque de exotismo o estilo de vida dos patrícios. Torna-se mais numerosos no século XIV, quando são sobretudo utilizados em funções domésticas e artesanais. A partir de mais ou menos 1450, o tráfico torna-se, com os progressos da navegação atlântica, maciçamente africano. Pesquisas recentes mostraram sua amplitude. Pode-se perguntar se, entre 1450 a 1600, a Europa não importou tantos ou mais escravos negros do que os que foram enviados para a América. De qualquer forma, eles atingiam a cifra de muitas dezenas de milhares, e suas condições de vida e de trabalho, por exemplo, nas minas da Espanha, nas minas de Espanha, nas plantações da Andaluzia e das Canárias, foram tais que todo e qualquer vestígio de sua existência desapareceu em seguida, razão pela qual Alessandro Stella não hesita em falar de genocídio. Pierre Bournassy, tradução de Mário Jorge da Mota Bastos.